don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Olá, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre como fazer o seu bebê dormir a noite toda. São algumas diquinhas que eu fazia com os meus filhos que dava super certo com os três. Eu nunca tive problema de bebê acordando de madrugada, chorando, querendo mamar, porque eu adotei essas diquinhas desde o início. Todo ser humano precisa de hábitos. O bebezinho é a mesma coisa. Assim que você ganha o seu bebê, você tem que colocar algumas rotinas no dia a dia do seu bebê para que ele possa ir aos pouquinhos se acostumando com toda a rotina da casa. Quando eu ganhei a Celina, por exemplo, que era o meu primeiro bebê, eu nunca tinha lidado com uma criança pequena, não tinha nenhum tipo de experiência com ninguém, né? Tinha visto já sobrinhos, primos pequenininhos, mas nunca fui de lidar com uma criança, né? Era o meu primeiro bebê. Então, o que eu fazia? Eu comecei a estudar alguns livros, comecei a ler bastante matéria sobre o assunto e vi que o bebê, quando ele é pequenininho, ele ainda se sente muito desprotegido, né? Ele fica o tempo todo ali no seu colo, né? Depois que nasce, o bebê recém-nascido, geralmente a mãe quer ficar ali acarinhando, quer ficar acalentando, ficar o dia inteiro com o bebê no colo, e isso não é bom. Aí eu fui dando uma pesquisadinha e vendo várias coisas, por exemplo, como eu ia fazer para amamentar, os horários de amamentação, quando seria o momento exato de tirar o bebê do peito, né, coisas do tipo, a fralda. Então eu ia estudando bastante durante a minha gestação e depois que o bebê nasceu também continuei pesquisando bastante. Então, em relação ao sono, o que eu percebi? Que quando a Celina nasceu, né, ela gostava muito de dormir mamando. Então ela começava a mamar e de repente ela pegava no sono. Só que aí quando eu ia tirar a Celina, né, ia parar de amamentar, o que acontecia? Ela acordava, ou seja, ela acostumou, né, ela fazia a parte, né, tem palavras aqui no YouTube que a gente não pode falar, gente, senão eles não deixam a gente monetizar o vídeo, enfim. Então vou estar fazendo alguns sinais para que vocês possam me entender, tá? Então quando eu ia tirar a Celina, ela acordava e começava a chorar, ou seja, ela tinha acostumado, né, e tinha feito essa região do corpo como se fosse uma chupeta. Então ela conseguia dormir, né, ali enquanto eu estava amamentando e depois ela acabava acordando. O que eu comecei a fazer então? Quando eu ia amamentar a Celina, eu estava com uma blusa, né, que tinha o meu cheiro e tudo mais, e aí eu amamentava ela durante o dia todo, né, nos horários em que ela ia amamentar, eu estava com aquela blusa, né, ela ia sentindo o meu cheiro e tudo mais, né, pegava no colo de vez em quando, não toda hora para o bebê não se acostumar, mesmo o bebê acordadinho, você tem que colocá-lo no berço para que ele se acostume a ficar dentro do berço, no lugarzinho dele, né? Então à noite, quando eu ia colocar a Celina para dormir, depois que eu já tinha tomado banho, tinha tirado aquela minha blusa que eu passei o dia inteiro com ela, eu colocava a Celina novamente para ser amamentada e colocava a minha blusa perto do rostinho dela para que ela sentisse o meu cheiro. E aí quando ela pegava no sono, eu ia tirando devagarzinho e mantinha a minha blusa pertinho dela, né? Não assim muito em cima do rosto, né, gente, para não ter problema do bebê se sufocar. Mas deixava o paninho ali, a minha blusa pertinho dela para que ela sentisse o meu cheiro. E ali eu já colocava uma mantinha por cima para que ela continuasse quentinha. E aí segurava ali por uns 2 minutinhos, né, para ter certeza que ela tinha adormecido. Ia até o berço, colocava ela no berço. E aí o que eu fazia? Aquela minha blusa que passou o dia inteiro, né, no meu corpo, que tem o meu cheiro, eu deixava próximo do travesseirinho dela. Não em cima do bebê, gente, que corre o risco do bebê se sufocar. Eu deixava ali próximo, né? Embaixo do travesseirinho dela, com uma pontinha só da blusa assim, pertinho dela, para que ela sentisse o meu cheiro e dormisse durante a noite toda. E foi uma coisa, gente, que me ajudou bastante, que sempre que eu fazia isso, ela dormia. Eu percebi que essa era uma diquinha que funcionava, por quê? Porque quando eu esquecia de colocar a blusa perto dela, ela simplesmente acordava e começava a resmungar dentro do berço. Quando eu colocava a minha blusa pertinho dela, fazia um carinhozinho nela, logo ela pegava no sono e dormia tranquilamente a noite toda.
O que você pode estar fazendo também? Às vezes o bebê, o leite não é suficiente, o leite materno, né? Tem pessoas que dão suplementação, não é suplementação que fala, é um leitinho especial para dar à noite, porque às vezes o seu leite não está sustentando muito o bebê, às vezes o próprio pediatra do bebê receita um outro leitinho para você complementar a alimentação da criança. Então, como eu tinha pouquíssimo leite, eu amamentava durante o dia, mas quando ela ia dormir, eu fazia uma mamadeirinha dessa mais, um pouquinho mais, digamos assim, que sustentasse um pouquinho mais, né? Uma mamadeirinha com o leite recomendado pelo pediatra da Celina, tá? Não é qualquer leite, é o leite que o seu pediatra vai recomendar. E aí fazia essa mamadeirinha, dava para ela, colocava ela para rotar, claro, né? Nós não vamos colocar o bebê dentro do berço assim que ele mama, assim, rotar sem nada. Colocava ela para rotar, ficava ali um pouquinho com ela e depois colocava no berço, tá? Aí ela pode também, o bebê às vezes está acordando durante a noite porque o seu leite não está sendo suficiente para sustentá-lo. Pode ser que aconteça isso também. Frio, às vezes o bebê se descobre, né? Às vezes sai a meinha do pé. Então eu preferia macacõezinhos que fossem fechadinhos no pé. Não aqueles macacões abertinhos que a gente põe a meinha, mas sim com os macacões fechadinhos, totalmente fechados, porque aí o pezinho dela ficava protegido durante toda a noite e ela não acordava de frio, tá? O que mais também? Quando eu ia colocar a Celina para dormir, né, tinha todo um ritual, né? O banhinho. Eu comecei a falar sobre a amamentação, sobre a mamadeira e pulei o banho. Mas quando já estava chegando pertinho do horário dela dormir, eu dava um banho morno nela e tem uma coleção, gente, uma linha que é maravilhosa, é a Johnson's Baby Hora do Sono. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, não é propaganda, eu estou falando realmente porque deu muito certo comigo e eu sou apaixonada por essa linha. Usei com os meus 3 filhos e foi sucesso total. Nessa linha tem o shampoozinho, o condicionadorzinho, tem o sabonete líquido, tem o talquinho e tem a colônia. O que eu fazia? Quando eu ia dar banho na Celina, nos dias de lavar o cabelinho, eu usava o shampoozinho e o condicionador, né, normalmente, só quando não estava muito frio, quando eu lavava a cabecinha dela não, mas aí eu lavava a cabecinha dela mais cedo, tá, gente? A cabecinha da Celina eu lavava por volta das 5 horas no máximo, se passasse desse horário eu não lavava mais, deixava para lavar no outro dia, porque senão fica muito tarde também, eu não gostava de lavar o cabelinho da criança muito tarde não, tá? E aí, na hora de dar o banho nela, eu colocava algumas gotinhas da colônia na água morninha, dava o banho nela normal e depois que eu tirava a Celina da água, eu secava o corpinho dela, passava o talquinho, Johnson's Baby Hora do Sono, passava no corpinho dela todinho, fazia uma massagenzinha leve para relaxar, ia massageando os pezinhos, dava umas apertadinhas de leve nos bracinhos, fazia um carinhozinho no pescocinho dela aqui, nos ombrinhos, tudo muito carinhoso, que ajuda também na cólica quando você faz aquele movimento com as perninhas também, né? E depois, quando eu ia colocar ela para dormir, eu pingava umas gotinhazinhas assim no meu dedo da colônia e ia passando pela roupinha dela. E aquele cheirinho daquela loção, gente, fazia ela desmaiar, literalmente. E aí eu usei esses rituais todos com os meus outros 2 filhos e sempre deu muito certo. Então eu verificava se o meu leite estava sendo suficiente. Quando o meu leite não era mais o suficiente, eu fazia uma mamadeirinha de NAN, se eu não me engano, que foi receitado pelo pediatra da Celina, tá? Não estou dizendo que é para usar o NAN, gente. Eu estou falando que no meu caso, o pediatra da Celina recomendou o NAN, tá? Aí vocês conversem com os pediatras de vocês. Colocar um macacãozinho quentinho, que seja fechadinho nos pés, verificar se não tem nada incomodando o bebê também, às vezes uma fraldinha muito apertada, às vezes alguma roupinha pinicando, tem que verificar tudo isso, tá? Às vezes o ambiente ali do bercinho, se tá muito frio, se o bebê tá com muito calor, são coisas que a gente tem que observar para que o bebê tenha uma noite de sono tranquila. A fralda também é um quesito assim muito importante, porque às vezes o bebê acorda de madrugada porque a fralda vaza, né? Então a roupinha dele fica toda molhadinha e ele acaba acordando. Para o seu bebê dormir, opte pelas fraldas noturnas, que são um pouquinho mais caras, mas que valem muito a pena. Tá? Aquelas fraldinhas que duram 8, 10 horas, 12 horas.
Pampers era a que eu usava e que era maravilhosa. Pegava assim a noite inteirinha e eles não acordavam molhados, então eles dormiam tranquilamente a noite toda, tá? E aí durante o dia você usa uma fraldinha mais intermediária, né? Não precisa você estar usando Pampers durante o dia, né? Mesmo porque você tem que estar higienizando o bebê mais vezes, tá? Então essas diquinhas, banho morninho, com uma loçãozinha, 3 gotinhas de loção no banho, né? Fazer uma massagenzinha antes de dormir, colocar uma peça de roupa sua que você passou o dia, durante o dia, né? Ali com o bebê amamentando, coloca essa peça de roupa ali do ladinho, observa para não ficar perigoso para o seu bebê, não deixar muito próximo do rostinho, deixa mais ali escondidinho embaixo do travesseiro, só com uma pontinha para fora, tá? Essas coisas me ajudaram bastante e foram detalhes assim que faziam os meus bebês dormirem a noite toda. E colocar horários também, gente. Antigamente eu era de uma denominação, de uma filosofia de vida que ensinava as mães a cuidarem dos seus bebês, né? E eles tinham uma prática muito legal, que era de você pegar um reloginho, sabe aqueles reloginhos redondinhos que você põe na cabeceira da cama? Então, e você colocar horários, determinar horários, tanto para as mamadas, quanto para banhinho, para a hora do sono, você colocar horários para tudo. Então, quando era, por exemplo, horário de amamentação, eu colocava naqueles horários uma etiquetinha vermelha, para eu saber que naqueles horários eu ia amamentar os meus bebês. As horas do banho, eu colocava uma etiquetinha azul nos horários que eu ia dar banho no bebê, para que eu não me esquecesse, para que ele fosse criando uma rotina, né? Horário do bebê dormir, de colocar o bebê para dormir, então também uma etiquetinha verde, e assim por diante. Naquele meu relógio, todo mundo ria quando eu chegava em casa e olhava o relógio, porque não se viam só os números, mas se viam etiquetinhas coloridas, porque aí cada uma daquelas representava alguma coisa na rotina do meu bebê. A etiquetinha vermelha, amamentação, etiquetinha azul, banho, etiquetinha verde, hora do soninho. Então ali eu não me perdia e conforme eu ia olhando no relógio, eu ia criando aquele hábito. Então eu nunca esquecia o horário de estar fazendo essas coisas com o bebê, tá? E rotina, gente, como eu falei desde o início do vídeo, tem que se criar uma rotina. Você estabeleceu uma hora para dar banho no seu bebê e colocar ele no berço, então siga aquele horário. Porque se você começa a seguir aquele horário, o seu bebê vai se acostumar muito facilmente. De repente, se você deixa de fazer aquela rotininha e acaba se atrapalhando e fazendo em outros horários, seu bebê pode estranhar e começar a não se sentir tão seguro mais, não se sentir mais tão acostumado com aquilo que você impôs na rotininha e começar a chorar, a ficar enjoado. Um fato bem curioso, bem estranho assim, engraçado mesmo, é que eu sempre colocava a Celina para dormir 9h30 da noite. Então, antes das 9h30, umas 9 horas eu já tinha que fazer todo o ritual, dar o banhinho, amamentar, colocar colocar a minha blusa pertinho dela, embalar ela para ela ir dormindo e colocar no berço. Então 9h30, um ponto, ela tinha que estar no berço. Aí ela dormia a noite inteira, só acordava às 7 horas da manhã. E gente, quando ela acordava de madrugada assim, que era muito raramente, eu colocava no peito, eu dava uma madeirinha que deixava já dentro daquele saquinho térmico, sabe? Um negocinho tipo uma madeira térmico, então deixava do ladinho do bercinho dela. Quando ela acordava, eu dava uma madeirinha, ela apagava. Era muito raro ela acordar de madrugada, muito raro. Colocava 9h30 da noite para dormir, às 7 horas da manhã ela acordava. Um dia, gente, eu esqueci completamente o horário. E quando foi 9h30, essa menina abriu a boca a chorar, disparou a chorar, ficou desesperada, parecia que eu estava matando a menina. E eu sem entender nada, tentava amamentar, ela não queria, tentava trocar a fraldinha, ela se esperneava, chorou. Eu falei pra minha mãe, não entendi o que aconteceu, por que ela tá chorando desse jeito? Quando eu olhei no relógio, já era quase 10 horas da noite. Ou seja, eu esqueci, estava assistindo a novela com ela ali, brincando na cama, ela se injuriou porque não estava na caminha dela às 9h30 da noite e começou a chorar. Então, coloque rotinas pro seu bebê, coloque horários pro seu bebê. Faça essas diquinhas, siga todas essas diquinhas que vocês vão ver que o bebê de vocês vão acostumar e que eles vão começar a passar a dormir a noite inteira, deixando tanto o seu sono mais tranquilo e tendo o soninho mais tranquilo também, tá bom?
Mais uma vez, meninas, lembrando que eu não sou pediatra, não sou médica, eu sou apenas uma mãe que tive algumas experiências, né, 3 experiências, e venho compartilhar algumas dicas com vocês, porque às vezes aparecem uns comentáriozinhos aqui bem chatos, né? Então eu costumo avisar nos meus vídeos que eu não sou pediatra, não sou médica, não sou nada. Apenas uma mãe com algumas dicas para trocar, tá bom? Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar para vocês, tá bom? Se quiserem algum tipo de tema, que eu venha gravar algum tipo de tema, deixa aqui nos comentários que eu volto para fazer para vocês, tá bom? Um beijo a todas, fiquem todas com Deus e até a próxima.